Agora, olá, então a gente começa aqui o segundo momento síncrono da disciplina Mecânica dos Sólidos 1, desenvolvida no quadrimestre suplementar. Como eu estava falando, né, nessa segunda aula, agora não tem esse problema do trem, não é? Que antes, quando do presencial, eu tinha que liberar, né, geralmente 11h40, 11h30, muitas vezes já começava a ver aluno saindo, já me deixava nervoso. Nervoso no sentido assim, né, que eu sei que vocês têm esse problema de mobilidade e não tem o que fazer, né? É isso mesmo. Então, a proposta da dinâmica da aula de hoje é a gente continuar, né, trabalhando os conceitos chave dessa primeira parte do curso. Eu não sei se vocês viram, mas eu postei um vídeo hoje que vai tratar justamente do conceito que a gente vai trabalhar fortemente aqui nesse momento síncrono, que é o conceito de momento de força. Alguém assistiu? É interessante. Ainda não, professor. Então, é interessante que vocês acompanhem a proposta de planejamento que eu coloco lá no Moodle, porque senão a dinâmica da aula ela fica muito quebrada. Porque eu vou colocar aqui alguma coisa relacionada aos vídeos, né, dentro dessa proposta de trabalhar um crédito da prática por meio da aprendizagem por investigação e nesse debate coletivo que a gente faz, aí a dinâmica fica muito quebrada. Tá, mas antes disso, vamos... Tem 34 pessoas, legal, que não vai complicar a minha vida. Vamos jogar um pouquinho. Não sei se vários professores de vocês já usaram essa dinâmica. Eu prometo não usar muito, porque eu sei que começa a ficar chato, né? Todo mundo fez o mesmo curso de capacitação, tem as mesmas ideias e vocês começam a encher o saco, né, com essas ferramentas. Mas eu prometo que vai ser, né, uma vez só, vou utilizar essa vez só. E se vocês gostarem, a gente depois pode promover outra competição dessa utilizando a ferramenta Kahoot. Não sei se vocês já interagiram com essa ferramenta. Sim? Alguém pode falar porque agora eu tô disponibilizando a minha tela. Vocês estão vendo a Eu minha já, tela? eu já interagi no trabalho, professor. Legal. Então eu vou tentar a primeira vez, tá? Vocês estão vendo a minha tela aqui. Eu vou habilitar, né? São 50 jogadores somente, porque minha conta não é uma conta VIP, é uma conta tipo free, básica, então ele só me deixa, né, jogar, quer dizer, criar um jogo com 50 players, né, com 50 jogadores, e eu vou deixar, né, vamos dizer assim, vocês competirem entre si. Então, é o jogo clássico. Então, ele vai gerar um pin aqui. E aí vocês entram nesse endereço aqui, ó, com esse pin. Aí tá esperando vocês, os jogadores, pra gente começar. É um jogo de 5... Deixa eu ver se eu... Baixa um pouquinho o volume para não confundir aqui. Ó, já tá entrando bastante gente. Tirei um pouquinho a musiquinha. Tem quantas pessoas na sala? Alguém pode me falar? Professor, tem 37 agora. Então, quando tiverem os 37, aí eu começo o jogo. São 5 perguntinhas, tá? Vocês vão ter 20 segundos para responder cada pergunta. São perguntas que têm interação com os conceitos chave da primeira semana de curso. E é para dar uma animada, né, no sentido de vocês responderem e ver quem vai, né, ganhar, né, se sentir aí premiado dentro dessa lógica aí do Kahoot. Alguns amam, outros odeiam, dentro daquela lógica que vai ter, não é tão bom, porque vai ter gente que vai ficar deprimido, porque perdeu. Não, esse não é o sentido. O sentido é fazer algo diferente. Né? Tô tentando, né, gente? Já tem 29 jogadores, 30... Tô atualizando que agora tem 40 na sala. Quando chegar nos 50 a gente para. Infelizmente, quem não conseguir, né, a gente dá a oportunidade de outra vez, né?
Porque eu não sabia que tinha esse limite de 50, né? No primeiro momento síncrono, a gente quase ficou com 68 alunos. Que são os alunos da turma, né? Me deu até um susto, assim. Um susto bom, né? Porque o primeiro momento e ter tanta gente assim, como agora, né? A plateia, né? Tá bastante gente. Eu não, vou dar mais um tempinho aí para ver se entra mais alguém. Não sei se vocês estão conversando no chat, se todo mundo quer jogar ou não, porque pode ter a opção de alguém que não quer jogar, não tem problema nenhum. Então, eu acho que vocês vão ver aqui na minha tela, não é? A pergunta, eu acho, e no dispositivo de vocês, seja celular e computador, vocês têm que clicar, né, na cozinha da resposta associada aqui às respostas que vai aparecer aqui na minha tela, tá? Eu acho que é isso. Posso começar ou tem alguém aí que tá... Não, tem gente entrando ainda. Tudo bem. A aula hoje vai ser isso, uma discussão lá naquela ferramenta lá, naquele recurso do Google Drive, e depois a gente vai ver se faz uns 3 ou 4 exercícios. Eu planejei 4 exercícios, né? Vamos ver se dá tempo. Professor, boa noite. A aula hoje é até às 11 ou até às 10? Não, eu planejei... Não, vamos ver até que horas que vai, né? Eu planejei... Mas o certo é até às 11. O certo é até às 11. Ah, ok. O certo é até às 11, mas não é obrigado, tá? Professor, boa noite. Boa noite. Aproveitar para tirar uma dúvida. O questionário da primeira semana é individual ou é nos grupos que foram divididos? Não, questionário é sempre individual. Tarefa é que em grupo. Tá? Depois, tá bom, obrigada. Tá? Nada. Posso começar, gente? Alguém saiu? Eu vou começar. Tudo bem? Tem 35 pessoas. Vamos lá. Mecânica de sólidos 1, né? 3, 2, 1. Vai lá. 1 de 5. O vetor de força na segunda parte do curso é um vetor fixo, móvel, livre ou livre e móvel? Já tem bastante resposta, 10 pessoas respondendo. 19. Então, na segunda parte do nosso curso, né, o vetor de força ele vai ser considerado, né, um vetor fixo, móvel, livre ou livre e móvel. Ó, 11 pessoas acertaram, né? E bastante gente errou. Mas tudo bem, é isso mesmo. Então, veja, na segunda parte do curso, o nosso sólido ele vai ser considerado um sólido deformável. Além de ser um corpo extenso, ele vai ser considerado um sólido deformável. E como corpo extenso e sólido deformável, o local onde a força é aplicada tem que ser levado em consideração. Tá? Então, por isso que na segunda parte do curso, o nosso vetor ele é fixo e ele, para ser caracterizado além do módulo, do sentido e da direção, ele precisa do ponto de aplicação. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta. Olha quem está. Lucas K. na liderança aí. Parabéns, Lucas Giovana. Né? Medalha de ouro, prata e bronze. Vamos para a próxima pergunta. O vetor de força, em nossa primeira parte aqui do curso, ele é o quê? É um vetor o quê? Móvel, fixo, livre, move livre. Aumentou o nível aí de acerto, né? Legal, ele tem aqui uma ferramenta que ele me mostra a média, né? Não vou mexer nisso daqui não, para eu não perder o que a gente está fazendo. Depois eu fuço aqui.
Tá pensando, deixa eu desligar. Mas é isso mesmo, né? O vetor de força, nessa primeira parte do nosso curso, o sólido, ele é rígido, não é? E por ele ser rígido, a mecânica, não é, que é produzida quando de uma força aplicada num dado ponto é a mesma mecânica, não é? Se essa força for aplicada numa linha de ação que contém esse mesmo ponto, não é? E, né, em outros pontos dessa mesma linha de ação. Ou seja, eu posso aplicar o princípio da transmissibilidade de força. Tá? Então, o que é que eu quero dizer quando eu falo de mecânica? Né? A mecânica é a tendência, né, o que é que essa força produz, né? Se ela desloca, deforma, ou seja, é a mesma mecânica, né? O que é que essa força me produz no sólido? É a mesma coisa, né? A força num sólido rígido, tá? Numa força num dado ponto e na linha de ação completa que contém esse mesmo ponto, tá? Então vamos ver aqui como é que ficou. Eita, agora já mudou aqui, ouro, prata e bronze, né? Já tem aqui novos alunos aqui. Vamos lá, para a próxima. A terceira. O momento de binário é classificado como um vetor livre, móvel, fixo ou fixo e móvel? Perfeito. O momento de binário, a gente vai ver hoje no curso, uma aplicação, ele é um vetor livre. E é muito importante você entender que um vetor livre ele não está confinado, por exemplo, como o vetor móvel, a uma linha de ação, né? O vetor livre ele só precisa, para ser caracterizado, né, de módulo, sentido e direção. E um exemplo de vetor livre é o momento de binário, tá? Vocês precisam justamente amadurecer esses três conceitos, né? Vetor livre, vetor móvel e vetor fixo. Vetor fixo ligado à segunda parte do curso, vetor móvel ligado à primeira parte do curso, não é? E vetor livre também ligado à primeira parte do curso e à segunda, né? Porque a gente pode ter binário associado tanto em sólidos caracterizados como rígidos ou deformáveis, tá? Vamos para a próxima. Né, vamos ver como é que está aqui o Lucas, medalha de ouro, Nabinho Feliz, Guilherme Neves, aí prata e bronze. Tô achando que você não vai tomar Nabinho, né? Com medalha de prata assim, não. Vamos lá para a próxima. 4 de 5. O momento de uma força em relação a um ponto é igual à soma dos momentos dos componentes da força em relação ao mesmo ponto? Verdadeiro ou falso isso daí? O momento de uma força em relação a um ponto é igual à soma dos momentos dos componentes da força em relação ao mesmo ponto? Ó, parabéns, aí gostei, hein? Isso mesmo. Esse é o princípio dos momentos, né? A gente pode determinar o momento a partir da sua definição vetorial, que a gente vai aplicar hoje em exercícios, que é o vetor posição, vetor força, né? Vem justamente de um conceito da geometria analítica. Eu posso utilizar, na verdade, o cálculo do momento pelo módulo, né, do produto vetorial, pegando aí, né, a menor força necessária para se gerar um dado momento, ou seja, utilizando porque o módulo do produto vetorial, né, ou seja, quando eu pego e caracterizo, né, o módulo do vetor posição, o módulo da força e o seno do ângulo em relação entre esses dois vetores, né? Para eu ter aí a situação, né, de menor esforço possível na tendência de giro provocado por essa força, o ângulo entre o vetor posição e a força tem que valer 90 graus. Tá? Então, eu posso calcular por R vetor F, ou, né, vamos dizer assim, a força vezes o braço, ou se eu tiver uma força numa dada direção, né, e braços
que fica difícil de se determinar a partir dessa só dessa força, eu posso pegar, na verdade, componentes dessa força, né, e calcular os momentos pelos braços dessas componentes. Se os braços dessas componentes aí forem mais simples de se visualizar num dado problema. Então, é isso mesmo. Vamos lá, ver como é que ficou. Olha, manteve-se aí o ouro e a prata. A Lobas aí recuperou a medalha de bronze. Vamos agora para a decisão. Uma outra pergunta de verdadeiro ou falso. Para a estruturação de diagrama de corpo livre, eu nunca aplicarei o princípio da ação e reação. Vocês estão rápido nessa? Vamos ver. Então, para a estruturação de diagrama de corpo livre, eu nunca aplicarei o princípio da ação e reação. Perfeito, é falso. Na verdade, é o que você se sustenta para caracterizar o diagrama de corpo livre. Diagramas de corpo livre de problemas que você vai utilizar muito essa estratégia de diagrama de corpo livre, né, para resolver os diversos problemas aqui dos assuntos que a gente vai tratar nessa disciplina de mecânica dos sólidos 1. Tá? Vamos ver aqui como é que ficou o final, o pódio. Parabéns, Guilherme! Medalha de bronze, medalha de prata a Lobas e o campeão muito novinho. Muito bom. Parabéns, né? Parabéns. Vamos, depois eu analiso aqui a questão das estatísticas e a gente vem aqui justamente antes dos exercícios para esse espaço aqui colaborativo. Eu recebi bastante demanda de vocês para acesso a esse slide, então eu peço, né, que se vocês tiverem dúvida em relação a algum ponto, né, dessa primeira semana, distribua, né, nesses dois recursos aqui do Google, né, o do momento 1 e desse momento 2. Agora eu quero discutir um pouquinho com vocês a questão, justamente, primeiro é o tópico que a gente vai desenvolver bastante exercício hoje, que é o momento de uma força, né? Ou seja, uma força aplicada num dado corpo extenso, né? Além dele transladar esse corpo, ele também tende a girar esse corpo em um dado eixo. Na verdade, um sólido no 3D, a gente tem o que a gente denomina de 6 graus de liberdade de movimento, né? São 3 translações e 3 rotações em torno de um sistema de eixo clássico, né? Tri-ortogonal x, y e z. Então, quem viu esse vídeo aqui, né, o 3B, é um vídeo bem curtozinho que eu fiz, justamente para começar a apresentar esse conceito de momento, vocês enxergando essa tendência de giro. Porque é difícil você, né, somente no áudio, né, conseguir, vamos dizer assim, materializar essas coisas que a gente está conversando. Então, é bom ver também antes, para conseguir materializar agora quando dessa discussão. Então, lá no vídeo, eu peguei a minha porta, você pode fazer isso também com a porta da sua casa. A sua porta, né, a porta da sua casa, possivelmente ela está fixa nesse elemento aí do caixão da porta por um conjunto de dobradiças. E aí, o único movimento possível, né, é o de abrir e fechar a porta no sentido de rotacionar essa porta em torno do eixo da dobradiça. Tudo bem? Então, se eu tentar, por exemplo, e aí você pode fazer a mesma lógica que eu fiz no vídeo. Se você recuperar aí o vídeo, eu tive o cuidado de falar assim, olha, eu tenho aqui, né, essa parede, esse canto de parede é o eixo X, a vertical é o eixo Y, a outra direção é o eixo Z. Tente, né, puxar essa porta na direção X. Você não consegue. Por quê? O que é que segura a porta? Alguém pode falar? Ou comentar aqui? Eu sei que já tem uma pessoa aqui, ó, né? Que é o texugo. Quando você puxa a porta vem?
Ela sai só se você for muito fortão, né? Para a porta vir, o que é que tem que acontecer? Você vai ter que fazer alguma coisa, né? Quando você puxa para cima, a porta sobe. Hein? Vou colocar aqui. Para você responder, a porta, né, sobe? Aí vocês podem responder aqui. Quando você pega a porta assim, ó, e joga uma força, né, na vertical, ela sobe? O que é que, né, se sim ou não, e aí explicar por quê. Ninguém quer interagir comigo? Não me deixem só aqui, gente. Hein? Nada? Tem bastante gente entrando, mas ninguém quer colaborar. E aí, gente, quando você pega, né, e aplica uma força, né, na maçaneta da porta, puxando, né, em cada uma das direções do canto da parede aí que você está, né, reproduzindo esse experimento ou vendo aí o meu vídeo. Você viu que a porta, vou responder, tá? Ninguém quer responder, a porta, ela não vem. Né? Ela não translada na direção X, ela não translada na direção Y e ela não translada na direção Z. Né? E rotacionar, ela rotaciona em torno somente de um eixo, né? Que é o eixo vertical, por conta da vinculação, ou seja, tem uma vinculação ali, tem uma restrição de movimento. Isso a gente vai começar a discutir na próxima semana. Né? As condições para que você vincule a estrutura no sentido de você conseguir, por exemplo, a condição de equilíbrio. Tá? Mas vamos lá, para a gente começar os exercícios. Eu quero uma resposta para essa outra questão. Pelo menos um, seja no áudio ou seja aqui interagindo na planilha. Na porta, quando eu apliquei uma força na folha da porta, não é, perpendicular, né, a folha da porta, no sentido de gerar um braço em relação ao eixo, eu fiz duas situações. Uma situação onde a força estava mais próxima do eixo de giro e uma força mais distante do eixo de giro. Qual foi a situação, vamos dizer assim, mais fácil de se girar? Ou seja, qual foi, né, a menor força aplicada para se ter, vamos dizer assim, a mesma tendência de giro? É no vetor de força mais próximo do eixo ou no vetor de força mais distante do... Perfeito, Thaís. Muito obrigado. E por conta do quê? O que é que você observou para tomar essa decisão? Foi simplesmente a reprodução do experimento ou você está se fundamentando no modelo, na modelagem do conceito de momento? Ela está falando que foi o momento e o teste também. Então, se a gente pegar, né, vamos dizer assim, a definição de momento, que a gente vai trabalhar bastante nos exercícios, a gente vai ver que é isso mesmo, não é? É muito mais, é toda aquela lógica, né, que a gente já estudou no ensino médio, né? Dê-me um ponto fixo no universo e uma alavanca que eu vou girar, né, eu consigo, né, mover o mundo. Não lembro nem quem falou isso, né, que, né, colocou esse princípio. Não sei se é Arquimedes, não estou lembrado. Mas é a tendência de giro, né, que uma força provoca. A partir da observação da definição de momento, a gente vai chegar nessas conclusões. Eu estou colocando aqui, não é, um outro conceito que a gente vai ver hoje, momento binário, que é um vetor livre, estava lá nas perguntinhas do game que a gente fez. Na primeira parte do curso, o nosso vetor ele é móvel, não é? Vale o princípio da transmissibilidade de forças. Tem esses outros pontos aqui importantíssimos que a gente precisa amadurecer nessa primeira semana, que é o sistema equivalente de força binário,
né? Princípio dos momentos, que também teve uma perguntazinha no game. Momento de uma força em relação a um dado eixo, que é um produto misto. Vamos tentar também trabalhar isso nos exercícios. Princípio da transmissibilidade de força, diagrama de corpo livre. Isso vai nos acompanhar o curso inteiro, e o princípio da ação e reação, que está, na verdade, associado aqui à descrição do diagrama de corpo livre. Tudo bem? E aí eu vou começar a fazer os exercícios e as dúvidas que aparecerem, vocês podem, na verdade, interromper o desenvolvimento para perguntar qualquer coisa, tudo bem? Ou colocar aqui nesses recursos. Pode ser assim? Professor, Oi. licença. Boa noite. É o Lauro. Oi, Laura. Eu queria fazer uma pergunta. Pode? Quando eu ouvi a explicação de momento, eu fiz muita analogia ao torque. É. Eu queria, sabe, eu estou tentando saber, tô meio confuso se uma coisa seria outra, mas acredito que não, até quando é uma e quando é outra, Não, principalmente quando fala do giro. É a mesma coisa. Torque e momento é a mesma coisa. Ah, tá. É porque também eu lembrava do momento na hora da colisão e aí eu comecei a ficar confuso. Cuidado. Mas é a mesma gente coisa. Tem quantidade de movimento, é uma coisa, né? E a gente tem momento, né? E a gente vai ter outros momentos aqui também, que é momento de inércia, por exemplo, né? Ah, tá bom. Não, tá. Que é uma característica geométrica, mas também vocês aprendem dinâmica como algo puramente físico. Mas tendência de giro, né? Tendência de giro de uma dada massa em torno de um dado eixo. Esse momento aqui que a gente está estudando é o giro, é a tendência de giro que uma força, né, me produz em torno de um dado eixo, né? Eu tenho uma força, né, num dado plano de ação, tudo bem? É sempre isso, uma força num dado plano de ação. Eu acho que já espelhou aqui. E vocês estão vendo aí? Sim, tá bom, professor, obrigado. Eu Tá? É a entendi. mesma coisa. Então vamos começar com o primeiro exercício. Então a gente tem aí, né, o exemplo 3 do nosso curso. Uma força de 450 newtons é aplicada em A, como mostra a figura. Viu que chique? Aprendi esse recurso, para não ficar me matando aqui nos desenhos e confundindo vocês, eu consegui aqui, né, evoluir um pouquinho. Determine, né, o primeiro item, o momento da força de 400 newtons sobre o ponto D, e B, a menor força aplicada em B que cria o mesmo momento sobre D. Olha só, eu posso resolver esse exercício de diversas maneiras. Como ele é um exercício bidimensional, geralmente os alunos escolhem a estratégia de aplicar o princípio dos momentos. O que seria isso? Bom, veja só, eu falei, né, eu destaquei para vocês que eu tenho, na verdade, duas definições, né, duas definições para momento. Uma definição seria essa mais clássica que vocês, né, já possivelmente viram em algum lugar, que é deixa eu ver se a caneta pega. O momento, não é? É a força vezes um braço, tá? Então aqui é sempre força e braço. E braço a gente caracteriza como o quê? Vamos lá. Eu tenho uma dada força aqui, e o braço é justa, aí eu tenho um ponto aqui, um ponto O. E aí eu quero calcular a tendência de giro que essa força me produz em torno do ponto O, ou seja, o momento. Esse braço, nessa situação aqui, é sempre, né, a distância em relação à força e o ponto O, ou seja, a reta que é perpendicular à linha de ação da força e passa pelo ponto O. Isso daqui é o meu braço. Perfeito? E isso daqui, para eu calcular, veja, momento também é vetor, tá? Momento também é vetor. Então, se é vetor, ele precisa de intensidade, direção e sentido.
tá? Intensidade é esse valor, FD. O sentido, no caso aqui, né, horário e anti-horário, né, mas aqui essa força me produz aqui a tendência de giro em torno desse ponto é no sentido anti-horário ou horário? É pergunta. Essa força aqui, ela me produz uma tendência de giro em relação ao ponto O, anti-horário ou horário? Fixa esse ponto O, amarra uma linha e gruda no vetor F. Tá esticadinho isso daí. E aí você vai tentar girar essa força em torno do ponto O. Ela gira como? Horário ou anti-horário? Sentido horário, professor? No sentido anti-horário. Perfeito, né? Como é que eu faço isso? Utilizando a regra da mão direita. Gente, eu vou ter... Né? E isso daqui é o sentido. E a direção... É isso que eu queria falar, desculpa. E a direção, eu obrigatoriamente preciso aplicar a regra da mão direita. Qual é a regra da mão direita? Palma da mão voltada para o ponto onde eu quero enxergar a tendência de giro, que é o ponto O, né? Os dedos da minha mão direita no sentido do vetor de força, tá aqui para baixo, não é? E eu aplico a tendência de giro, né? Vou quebrar minha munheca aí, né? Quebro minha munheca e eu vou ver que o polegar, ele fura seu olho ou fura, no caso aqui, a tela do computador, se você fizer isso. Então, a direção, o polegar, né, positivo para fora, ele é positivo, né? Ou seja, furando o seu olho é positivo, e o sentido do polegar entrando no computador, ela é negativa, ou seja, o sentido da tendência de giro horário é negativo e anti-horário é positivo, tá? Isso daqui é uma representação escalar, tá? Geralmente, essa representação escalar, o aluno utiliza quando eu identifico o braço da força, né? Veja, aqui no problema ele pede a tendência de giro em torno do ponto D. Você tem, se eu fosse aqui, eu vou poluir um pouquinho aqui a figura, tá? Se eu fosse tentar calcular por essa expressão aqui, eu teria que pegar a linha de ação da força, né? Olha só o que eu ia ter que fazer. E pegar essa distância daqui. Isso daqui é o braço. Você pode tentar fazer. Tá fácil essa medida? Não sei. Tenta aí. Né? Não vai ser essa estratégia que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma outra estratégia aplicando aqui a definição. Né? A definição que eu tenho vetorial, que é essa mais bonita. Aqui, ó. Que vocês aprenderam lá em geometria analítica, que é vetor posição, vetor força. Gente, muito cuidado, pelo amor de Deus. Essa é a definição de momento. Produto vetorial, não é? Vetor F, vetor posição, não é a mesma coisa. Né? Produto escalar é que você troca e não muda nada. Produto vetorial troca. Essa é a definição. E, por definição, o que é esse vetor posição? É qualquer vetor, olha só, é qualquer vetor que sai do ponto onde eu quero analisar a tendência de giro para qualquer ponto da linha de ação da força. Por exemplo, eu posso escolher efetivamente, gente, qualquer vetor posição. Por exemplo, esse daqui pode ser um vetor posição? Pode. Porque o vetor posição é um vetor que sai do ponto onde eu quero calcular a tendência de giro para qualquer, né, ponto da linha de ação. Veja, eu tenho medida geométrica aqui desse ponto? Não tenho. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher um vetor posição que me ajude na questão. Na verdade, o único ponto aqui, né,
que está associado à coordenada, que eu consigo definir em relação a um sistema de coordenada. Por exemplo, eu posso caracterizar um sistema de coordenada aqui no canto, ó. Aqui no canto, ó, eu posso definir um sistema de coordenada aqui, ó, com a origem x, y aqui, ó. Qual é o ponto da linha de ação da força, onde eu tenho realmente a medida dele em relação a um sistema de coordenada que eu defino? É esse ponto A aqui. Então, para utilizar a definição nessa estratégia que eu estou colocando aqui, ó, eu vou justamente pegar esse vetor posição. Deixa eu botar uma outra coisinha. Vai poluindo o desenho aí, mas a gente vai se entendendo. Vocês estão acompanhando. Tá? Então, olha, eu vou pegar esse vetor posição, porque esse vetor posição aqui, ó, associado ao vetor dA, eu vou conseguir facilmente caracterizar esse vetor dA. Por quê? Basta eu ter as coordenadas do ponto A para esse sistema de coordenada, basta eu ter as coordenadas do ponto D para esse sistema de coordenada. Calculo o vetor posição, R, perfeito, e depois o que eu preciso fazer é calcular as componentes desse vetor de força em relação ao meu sistema de coordenada. Ora, como eu já tenho esse ângulo daqui de 30, né, o outro ângulo aqui, ó, né, ele vale 60 graus. Então, facilmente eu consigo projetar essa força aqui na direção x. Cuidado, que essa força projetada em x, o sentido dela, ela segue o sentido positivo ou negativo do que eu coloquei aqui? Ó, negativo. Então, tudo depende do sistema de coordenada que eu colocar aqui. E essa força aqui também, ela pode ser facilmente projetada na direção y, né? Um outro elemento aqui que eu coloquei já para vocês é a diferença entre projeção e decomposição. Muito cuidado. Projeção, o elemento projetado nunca é maior que o projetante, né? Que o elemento original. Basta você enxergar aqui Pitágoras, né? Não tem como, né? Um cateto ser maior que a hipotenusa. Mas na decomposição pode acontecer isso. Na decomposição eu posso ter um elemento decomposto maior que é o elemento original que vai ser a decomposição, né? A partir dele vai gerar a decomposição, tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu vou passar a página aqui, a gente vai perder a figura, mas depois no caderno vocês recuperam a figura e vão seguindo a lógica do desenvolvimento aqui que eu vou fazer do exercício. Então, eu vou calcular o vetor posição, né, definido pelo vetor dA. Para isso, eu preciso caracterizar o ponto A naquele sistema de coordenada que eu defini, que foi 300, 350 e 0. Ó, eu posso voltar aqui, se você quiser, ó, só para você ver. Tá vendo? Ó? O ponto A, em relação ao meu sistema de coordenada, ele tem 300 em x, quanto foi em y? 5, 5, 10, 2, 2, 350 em y, e eu estou tratando o problema, né, por meio de produto vetorial, ele obrigatoriamente está no viés tridimensional, a coordenada em z, 0. Voltei. Vamos aqui para o D. O D vale 0, 225 e 0. Perfeito. Então, para eu calcular agora o meu vetor posição, R, basta você aplicar conhecimento básico lá de geometria analítica, não é? Que é o A, é a coordenada A menos a coordenada D. Então, aqui eu vou ter 300, 125 e 0. Perfeito. O próximo ponto é justamente calcular as componentes da força. Né? Como foi que eu fiz isso? Eu peguei a minha força de 450, newtons. Ela está aqui a 30 graus,
consequentemente ela está aqui a 60, e eu fiz, né, a projeção dela aqui, ó. Então aqui eu tenho o fx e fiz a projeção dela aqui na direção y, o fy, utilizando justamente os cossenos diretores que esse ângulo faz em relação ao meu sistema xy, tá? Então, utilizando justamente, eu vou ter fx, ele vai ser quem? 450 vezes cosseno de 60 graus, isso daqui me deu 225, saiu feinho esse número, né? Deixa eu, 225 Newton, e o fy, ele vai ser 450 vezes o cosseno de 30 graus, que me dá 389,71 Newton. Você aí vai me falando, tá? Se os valores estão corretos ou não. Porque eu posso estar errado em alguma coisa. Só que agora eu vou caracterizar esse vetor f. Cuidado, né? Que esse vetor f escrito, né, nos versores unitários na direção x e na direção y, precisa ter sinal em relação ao sistema de coordenada que eu defini. Veja, essa força daqui, né, ó, essa força daqui, né, ela vai me dar uma projeção em x que é da direita para a esquerda, ou seja, ao contrário do x positivo. E de cima para baixo, o contrário do y positivo. Então, por isso que eu escrevo assim. Aplicando a definição, o vetor momento em torno de D, ele vai ser dado pelo produto vetorial do vetor posição que eu calculei, vetor F. Então, é só lembrar lá de vetor. Como é que eu calculo isso? IJK, o vetor posição que eu calculei, que foi 300, 125, não é? 125 e 0. E o vetor de força aqui, que eu acabei de calcular, escrito como componentes cartesianas do meu sistema de coordenada, menos 389,71 e 0. Deixa eu mudar aqui para ficar organizadozinho, que tá feio, né? Vou apagar aqui, ó, e vou jogar o K para cá. E aqui 0. Então, eu calculo aqui, né, esse determinante. Então, eu não sei como é que vocês calculam, né, mas eu tenho uma regrinha bem legal assim. Ó. Eu vou calculando assim, multiplicando os 3 termos da diagonal, né, principal. Olha, veja, são sempre 3 termos multiplicando. Então, aqui são esses 2 com esse 1 aqui, então é 0. E esses 3 aqui. Então, aqui eu tenho um valor, né, que é 300 vezes menos 389,71 vezes K. Então, isso daqui me deu menos 11, na verdade, 116.913 K. K é a direção do vetor, né? Que ele, na verdade, veja só, né? Olha, a tendência de giro é provocado pela força no plano XY, em torno do ponto D. Né? E o momento é o quê? É um vetor perpendicular ao plano de ação, né? Ao plano de ação da força e do ponto. Na verdade, o que você está buscando aí é que a gente acaba confundindo, né? É a tendência de giro em torno do eixo que passa pelo ponto. Já já eu faço um desenhozinho. Deixa eu fazer aqui para não perder, né, esse raciocínio. O que é que eu estou falando aqui? É como se você tivesse isso aqui. Ó. Eu tenho o plano, né, e tem uma dada força aqui contida no plano. E eu quero analisar a tendência de giro que essa força me provoca em relação a esse ponto aqui que eu coloquei. Né? Então, na verdade, não é em torno do ponto, na verdade é em torno do eixo perpendicular
ao plano, né? Ao plano que contém o ponto. Mas a gente acaba confundindo, a gente acaba sempre confundindo, né? O momento em torno do ponto, mas na verdade é em torno do eixo, né? E aí o momento, a direção dele é justamente, né, um vetor que é representado por duas flechinhas assim, ou para cima ou para baixo, que é representado, né, pelo polegar. A direção que o polegar da regra da mão direita faz, né, é essa direção do vetor. E aqui eu complemento o cálculo do determinante, processando aqui, ó, a outra direção, né? Então, eu sempre multiplico 3. Então, é 1 com 2, deu 0. Mas quem não enxergar essa metodologia, pode fazer da metodologia que você aprendeu lá com o professor de vetores, né? Ou cálculo determinante que você aprendeu lá no ensino médio, né? 2 com 1, 0. E aí eu tenho o 3, só que veja, nessa direção aqui, quando eu processo essa multiplicação, eu processo negando, né? Sempre negando. Então, é menos com menos mais, 225 vezes 125. Então, eu vou ter que somar aqui a esse valor de 169, desculpa, tá? Que tem uma barrinha aqui me atrapalhando. É 116.903, isso daqui eu estou somando, tá? K mais, tá? 28.125K. O resultado disso daqui, ou seja, o momento em D, ele vai me dar, somando esses dois aí, ele vai me dar menos 8.788 Newton milímetro. Para eu ficar com um valor em ordem de grandeza um pouco mais bonitinho, eu vou transformar isso daqui em metro, tá? 8879 força vezes metro. Essa força vezes unidade de comprimento. Essa é a unidade de momento. Veja que isso daqui, na verdade, é K, né? Eu esqueci do K aqui, ó. Isso aqui é K. O que é que ele está me falando? Olha, o que é que eu tenho originalmente na figura, né? Na figura, eu tenho isso daqui. X e Y. Né? Pela regra da mão direita, né, a gente já viu que o momento negativo é o momento que percorre o sentido horário ou anti-horário. Veja, é só você pegar isso daqui, olha. Pela regra da mão direita, não é? Olha, o negativo é esse daqui, né? E o positivo é esse daqui. Tá? Então, o que ele está me mostrando aí é que esse vetor, ele não fura o seu olho, o vetor momento. Ele entra na tela do computador. Tá? É um momento, né, negativo. Eu posso deixar ele nessa condição aqui, ó, nessa apresentação aqui, ou eu posso, né, veja, aqui é o módulo, né, aqui é o módulo, né, o sentido, que é negativo, que é horário, e a direção é o K, é na direção Z. Se eu não quiser colocar o sinal, eu posso colocar o valor dele em módulo, isso vocês vão encontrar em muitos livros, tá? Né? O módulo dele, ó, o módulo dele, e essa flechinha daqui mostrando a tendência de giro. Se eu coloco, né, essa condição aqui mostrando a tendência de giro, eu não preciso mais colocar o sinal, porque eu já sei que essa tendência de giro daqui é uma tendência de giro que me provoca, pela regra da mão direita, né, uma condição negativa aqui, ou seja, o polegar furando a tela do meu computador. Tá? Então, aqui eu já tenho o valor caracterizado do meu vetor momento. Eu poderia fazer isso de uma outra forma? Poderia, como eu falei. Eu poderia ter feito como esse exercício? Eu poderia pegar aqui, ó, ao invés de utilizar essa situação, né, da definição clássica, eu poderia pegar esses dois vetores que eu acabei de calcular, né, essas duas projeções, que são quanto?
Vamos lá, para não ficar desorganizado. Deixa eu ver aqui. Né? Eu poderia pegar essa força daqui que foi 225 e essa outra força daqui que foi 389,71 e aplicar lá o princípio dos momentos. Né? O momento que essa força me dá aqui vezes esse braço é o mesmo momento que essa força aqui de 225 me dá com esse braço daqui de 125 e né, mais o momento que essa força aqui de 389,71 me dá em relação a esse braço de 300. Muito cuidado, né? Porque o braço é sempre quem? É a reta que é perpendicular à força e passa pelo ponto. Muito cuidado que tem aluno que pega, por exemplo, qual é o braço dessa força de 389,71? É 125. Não, 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 não. O braço é a reta, né, olha, que é perpendicular à força e passa aqui, ó, pelo ponto, ó, de análise que eu estou buscando. Tá? Por quê? Porque essa força daqui, agindo aqui nesse sólido rígido, é uma força, né, é um vetor móvel, é uma eu posso aplicar, por exemplo, essa força aqui nesse ponto, ele vai me provocar a mesma mecânica. Tá? Então, é esse o braço. Tá? Essa força daqui é esse o braço. E aí eu tenho que utilizar a regra da mão direita. Por exemplo, essa força daqui, né, vai me provocar uma tendência de giro em torno do ponto D, horário ou anti-horário? Como é que eu faço isso? Palma da mão voltada para o ponto de análise, que é o D, dedos no sentido do vetor de força, então os dedos estão para cá, e o polegar, ele fura seu olho. Então, essa força daqui me produz uma tendência de giro positiva, anti-horária. E essa força daqui, ela me produz, seguindo a regra da mão direita, palma da mão voltada para o ponto de análise, ó, palma da mão voltada para o ponto de análise, dedo seguindo aqui, ó, a direção aqui, o sentido do vetor, né? Seguindo a regra da mão direita, o seu polegar vai furar a tela, então ele é negativo, 389,71, se eu somar isso vai me dar o mesmo valor. Vamos formalizar isso aqui, tá? Vamos formalizar isso daqui. Então, o que é que eu, né, poderia fazer? Peguei aqui o ponto A, peguei agora as duas componentes das forças, do vetor de força lá que eu defini, 225 e 389,71, e eu tenho, isso daqui eu vou colocar de forma sem ordem de grandeza, tá? Só para a gente ganhar aí rapidez. Aí eu tenho aqui o ponto D. Então, eu vou buscar os dois braços. Ó. Eu preciso do braço dessa força. E vou botar até de outra corzinha aqui. Ó. Vou pegar uma outra cor aqui. E eu preciso do braço dessa força em relação ao ponto D. Né, que é esse braço daqui. Ó. Então, essa altura daqui eu tenho 125 milímetros. E esse outro elemento aqui, ó, ele vale 300 milímetros. Então, para eu calcular, né, esse momento utilizando essa estratégia, o princípio dos momentos, né, eu vou, né, o momento aqui, o momento em torno de D, vai ser quanto? Menos 389,71. Isso aqui são 300, né? Não é 30. Deixa eu consertar aqui. Borrachinha. 300. E aqui milímetros, né? Só para não confundir. 389,71 vezes 300 mais 225 vezes
125. Se você fizer essa soma daí, vai me dar os meus 88,79, já mudando aí a unidade Newton-metro. Legal? Essa primeira questão? Posso passar para a próxima? Tem alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma observação? Olá? Teve pergunta no chat, eu não sei se já foi respondido, mas da Gabriela. O que foi, Gabi, que você queria perguntar? Pode perguntar, não tem problema nenhum. A gente só passa para a próxima questão quando a gente, né, matar as dúvidas aqui em relação a esse conceito em cima da proposta aqui de problema que a gente colocou. É que eu não consigo ver o chat, gente. Eu tenho medo de sair daqui e perder a conexão que está muito boa, né, da lousa virtual. Ela disse que está sem microfone. Escreve aí, a gente vai falando o que você foi escrevendo. Sim. Enquanto a Gabi apresenta a dúvida... Oi. Aquele desenho anterior que você mostrou, a gente não usa aquele... Olha, você consegue voltar? Consigo sim. Deixa eu voltar aqui para vocês. É nessa página? É na outra. Perfeito. Aqui? Isso. Então a gente não usa esse D azul que você desenhou, né? A medida dele. Não. Então, foi justamente isso que eu coloquei. Porque no início eu falei, olha, a gente tem duas formas de calcular isso daí. Direto pela situação escalar, porque assim, olha, qual é o... É que eu não coloquei aqui, né? Se você lembra de geometria analítica, qual é o módulo de M aqui, ó? Como é que você calcula o módulo de M? Como é que você calcula o módulo de um produto vetorial? Você calcula pelo módulo de R, não é isso? O módulo de F vezes o seno, não é, do ângulo entre esses dois vetores R e F, que eu vou chamar aqui de alfa. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, na figura, em cima, nessa situação genérica aqui, esse daqui é meu alfa. Tudo bem? Não é? Se eu utilizar a definição, eu posso utilizar qualquer R, qualquer vetor posição que saia do ponto onde eu quero calcular a tendência de giro para qualquer ponto da linha de ação da força. Né? Qual é a situação aqui, né, que para uma mesma tendência de giro, eu vou ter a menor força? Olhando essa expressão. É com que ângulo? Veja, esse ângulo, se eu quiser isolar essa força, esse ângulo vem para baixo aqui, né? Ele divide o momento. Né? Se o ângulo for menor que 1, essa força vai ter que ser maior para eu provocar essa tendência de giro. Qual é, né? Vamos dizer assim, o vetor posição que vai me dar a menor força possível para uma mesma tendência de giro? Quanto maior o ângulo? Em que ângulo? Qual é o ângulo? Não é quanto maior o ângulo, porque você tem que ver qual é a variação do comportamento do seno do ângulo. Qual é o maior valor de um seno de um dado ângulo? O maior valor é 1. Então, aí você me respondeu. Quando é que o valor é 1? Quando o ângulo é quanto? 90. 90, tá aqui, ó. O braço 90. Então, quando esse ângulo daqui for 90, é a menor força que eu consigo aplicar para a mesma tendência de giro. Então, por isso que geralmente, quando você vê o cálculo do momento, ele te dá o F vezes o D. Porque o D é o alfa mais fácil de se calcular, né? O seno, que é 90. Tudo bem? Só que, veja, para essa primeira situação aqui, você tem esse braço nessa condição do problema? Não. Você tem esse braço fácil? Não. Não tem. Então, não adianta ficar se matando aí em trigonometria para encontrar esse braço que você não vai conseguir resolver.
Esse problema aqui, Então, ou você resolve pelo princípio... Hã? Eu tava tentando fazer isso, tava Então, tentando achar o valor. não adianta. Você vai se matar e não vai conseguir. Por quê? Porque geralmente os problemas eles estão associados a habilidades em relação a domínio de conteúdo. O que é que esse problema está te pedindo, possivelmente? Um domínio sobre o conteúdo do princípio dos momentos, que você facilmente conseguiria calcular o momento em torno de D fazendo essa segunda estratégia, ou o momento pela definição. Agora, se ele tivesse te dado esse braço explicitamente, você mataria a questão direto. Não é isso? Se o problema for tridimensional, gente, esquece. Você não vai fazer por geometria nunca. Você tem que usar aqui vetores. Não adianta. Não adianta. Você vai querer ficar calculando distância por trigonometria. Não consegue. A gente vai fazer hoje um exercício tridimensional. Não adianta. Todo exercício tridimensional você só consegue resolver pela definição. Um exercício bidimensional você consegue ainda resolver por trigonometria, mas com base de muito esforço. Exercício bidimensional, ou você aplica princípio dos momentos, não é? Ou também a definição. Perfeito? Era essa a pergunta dela? Dela, no caso da Gabriela? Sim. Não, a pergunta dela é, professor, como se escolhe a direção do braço? Porque no caso do exercício, era em direção a A. No caso do exercício, não. O A é a força, né? Onde está a força. Ele está pedindo para você calcular o momento em torno de D. O vetor posição é sempre, né, do ponto onde eu quero enxergar a tendência de giro para qualquer linha de ação da força. Nesse caso, a gente escolheu o ponto A, porque o ponto A é o único que eu tenho coordenadas descrito em relação ao sistema de coordenadas que eu defini. O vetor posição pode ser qualquer um. Por exemplo, esse verde daqui que eu fiz. Só que esse verde daqui, ó, esse verde daqui, eu teria aqui, deixa eu ver, ele falou A, B, C, D, é um E. É um ponto E. Eu tenho as coordenadas desse ponto E? Que eu fiz aqui? Não tenho. Como é que eu vou criar esse vetor posição R aqui? Só que se eu tiver as coordenadas desse ponto E aqui e fizer esse mesmo cálculo da tendência de giro dessa força em torno de D, utilizando esse vetor R aqui, vai me dar o mesmo valor desse daqui, sim ou não? Hã? Vai me dar o mesmo valor ou não? Hein, gente? Claro que vai me dar o mesmo valor. Veja que eu fiz com esse vetor posição aqui, que foi o braço. Se eu tivesse esse braço, me daria os mesmos 88 e 79. Para esse outro braço, ou para esse outro vetor posição aqui, vai me dar os mesmos 88,79. Inclusive para esse outro vetor posição. Eu escolhi somente o ponto A, porque é o ponto que eu tenho aqui, vamos dizer assim, dimensionamento na minha geometria. Perfeito? Posso passar para o item B? O item B, na verdade, eu já respondi interagindo com o aluno que estava falando comigo. O item B, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo, olha, a menor força aplicada em B que cria o mesmo em momento sobre D. Ou seja, essa força que eu tenho que colocar em B, ela tem que ter, não é, vamos dizer assim, qual direção? Para eu gerar, na verdade, um braço D, ou seja, uma reta que, não é, seja perpendicular à direção dessa força B. Porque a gente já viu dessa expressão, né? Veja, o que ele pergunta? A menor força. A menor força, olha, só vou reforçar aqui, ó. É como se eu quisesse olhar, não é, essa expressão aqui, ó, né, a partir, né, da situação, isolando ele, ó, né, momento, aqui é o módulo, né,
é o módulo de R, seno de alfa e o módulo de F. Veja, para eu ter aqui a menor força, né, eu preciso ter aqui, né, o maior ângulo possível, né, para me dar o mesmo momento. Qual é a direção da força aqui? Em que situação eu tenho que ter essa força aqui? Para me dar essa situação, né, de maior ângulo aqui, na verdade, né? Ou seja, maior valor do seno do ângulo, né? O ângulo tem que ser quanto, gente? 90 graus. Perfeito. Então, essa força, ela precisa estar aqui, ó. Essa força agora, ela precisa estar aqui, a 90 graus, né? De D, ou seja, o braço dela a 90 graus de D. Perfeito. Quem foi que respondeu? Deixa eu colocar aqui de uma outra Na cor. verdade, fui eu, mas você tinha falado já, né? Mas aí a gente vai construindo junto, vocês entenderam? Aqui, ó, é isso daqui, ó. É essa situação, né? É esse braço daqui, ó. É essa situação de força que eu vou ter a menor força. Porque qualquer outra situação aqui, ó, se eu colocar um outro F aqui, né? Um outro F aqui, né? Eu vou ter em relação... Tá ficando poluído o desenho, ó. Eu vou ter aqui uma outra situação que é um ângulo que é maior que quem? Que é 90. Então, se é um ângulo maior que 90, eu vou ter um número menor que 1 aqui. Essa força aqui vai ser maior, tá? Então, vamos lá só formalizar o item B aqui. O item B. O item B. O item B. Então, para eu ter a maior força, eu preciso do braço, não é lá... não é isso, né? É o braço a 90 graus. Deixa eu voltar lá. Deixa eu apagar aqui. Opa, ele não foi? Tá congelado. Está congelado, ele tem que voltar. Volta, danadinho. Voltou. Então, na verdade, aqui eu vou ter que apagar, né? A menor... é justamente esse braço daqui, né? A força ele tem que estar perpendicular, né, ao braço nessa direção aqui. Né? É esse 90 graus, né? Não é essa situação aqui. Não é essa situação aqui, ela não vai me dar a menor força. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Vamos lá para cá. Apagar isso daqui. Na verdade, o F ele tem que estar perpendicular, né, a essa direção aqui, né? Vamos supor que essa direção, né, porque é a menor força aplicada em B que cria o mesmo momento em D, né? Então, é esse braço daqui, né? É esse braço daqui e essa força, ela tem que estar justamente... É o braço, né? Esse braço daqui e essa força tem que estar aqui, né? Mas, na verdade, essa força... para dar o mesmo momento, ela vai ter que estar na outra direção, né? Ela tem que estar nessa direção para me dar a mesma tendência de giro. E aí depois a gente vai descobrir, né, esse ângulo daqui, que é essa direção, que é essa direção que ele está. Tudo bem? Tá? Porque essa força aqui, originalmente, onde a gente tinha colocado, né, associado a essa direção, ela não vai me dar, né, a menor força. Né? Ela não vai me dar a menor força, porque a menor força ela vai ser gerada a partir desse braço aqui, né? Desse braço aqui, saindo de D, partindo de B. Né? Por quê? Porque a força ela vai ter que estar associada a esse ponto. Tá? Variando, vamos dizer assim, né? Dessa direção até 360 graus em relação a ela.
tá? Então, em todas essas, ou seja, essa força associada em todas essas direções ao ponto B, qual é, olhando a expressão aqui, qual é a que vai me dar esse braço aqui D? Né? É justamente quando esse ângulo daqui de dentro, ó, ele vai ser 90 graus. Perfeito. Então, nessa situação, a gente tem, para descobrir o braço, a gente utiliza trigonometria. Aí sim, da própria figura, a gente consegue descobrir esse elemento daqui, ó, que é justamente o D, a partir dos dados que a gente tem geométricos da figura. Né? Ó, deixa eu apagar aqui. A gente tem essa medida aqui que vale 225 milímetros e a gente tem essa medida aqui que vale 300 milímetros. E essa medida aqui, que é a medida DB, ela é calculada por Pitágoras, né? Então, BD, ela vai ser raiz de 225 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Isso daqui igual a 375 milímetros. E aí, para a gente achar a força, né, que me produz o mesmo momento, basta a gente usar a expressão, né? Momento, né, é força vezes o braço. Tá? A apresentação escalar. O momento anterior, 88 e 79. Eu estou colocando o valor dele positivo porque eu já assumi, ó, que para eu ter a mesma tendência de giro que a tendência de giro negativa horário, essa força tem que estar nesse sentido. Ó, né? Ela tem que estar nesse sentido. A direção a gente vai descobrir. Tá? A direção a gente descobre. Perfeito? Mas a gente sabe que isso daqui vale quanto? 90 graus. Né? Que ela está perpendicular a esse braço daqui que eu acabei de calcular. Né? Essa força F aqui. Tá? Então, aí por isso que eu coloquei o valor positivo, que eu já coloquei o sentido dela. Tá? Se eu não colocasse o sentido, eu iria enxergar aqui do sinal do momento, que eu teria que associar aqui o menos 88,79. Isso daqui é igual a F vezes o braço que eu acabei de calcular, que foi 375 milímetros. Se você ficar com dúvida em relação àquela primeira proposta, né, de situação, você pode calcular e você vai ver que você vai obter uma força maior, né, do que essa daqui. Tudo bem? E a direção dessa força, ela pode ser facilmente calculada a partir desse ângulo daqui. Ó, né? Esse ângulo daqui eu consigo calcular pela tangente, me dá 36,87, né, graus, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente consegue calcular esse ângulo daqui. E aí, esse ângulo daqui, ó, se aqui tem 90 graus, né, ó, se isso tudo daqui tem 90 graus, é 90 menos 36,87. Essa direção aqui, ela fica 53,13, me localizando aí a minha força, né? Porque a minha força eu preciso de intensidade, sentido e a direção, que é o ângulo. Perfeito? Vamos fazer o segundo exercício. Agora, uma aplicação tridimensional. Vamos lá. Então, o 1, 2, 3... Professor, só antes de você ir pro próximo, eu fiquei com uma dúvida que você falou aquela hora, que na linha de ação não ia mudar a força, certo? Como? No desenho você falou que, tipo... Sim, aqui, não é? Isso. Porque a força é um vetor, esse aqui, né, um sólido rígido, a força é um vetor móvel, né? Eu posso pegar ele, né, e calcular o braço por aqui. Veja, se você calcular o braço, nessa questão do item B, por aqui, vai me dar quanto?
Vai dar uma força maior, Eu não é? calculo, certo. Calcula para você ver. Mas é que, tipo, agora a gente colocou 90 graus em relação a D, né? E se eu mudasse essa posição, essa força, se eu aplicasse ela ao longo dessa linha da diagonal aqui, mas Assim, eu você aplicasse em fala? outra, se eu aplicasse ela em qualquer outro ponto dessa reta, ela seria maior, certo? Essa força seria maior do que esse valor que eu acabei de calcular. É só você fazer. Sim, sim. Se você fizer, por exemplo, com a força aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Se você fizer Mas com agora a, quando a gente estava falando em relação ao ponto A, teve uma hora que você falou dessa linha de ação que ele não ia mudar o valor da força, daí agora eu fiquei confusa. não, isso mesmo. Por exemplo, essa força daqui projetada aqui, né, a linha de Uhum, ação dela, ela age nessa arecha aqui. Então, qual é o entendi. braço? É isso daqui, né? Porque Tá, e isso se mantém o, pelo bra- sólido inteiro, o sólido inteiro, né? tá? Essa linha de Beleza. ação da força, ela atua em qualquer ponto aqui, ela vai me provocar a mesma tendência de giro. Por isso que é do ponto D, ao braço, né, Ah, a força que passa aqui, tá? Então, entendi. por isso que eu peguei Tá esse bom. braço. Nesse caso aqui, a pergunta é o contrário. A pergunta é outra, né? Ela fala qual é a Aí a menor, pergunta muda, né? Porque daí eu acabo. a menor força aplicada em B. A menor É. força aplicada em B, olhando a definição, é quando essa força me faz esse braço aqui, né? É que eu acho que eu olhei uma linha de ação diferente, porque se eu realmente mudasse de ponto, né? Se eu pegasse não o ponto B, mas algum ponto adiante dessa linha Aqui, diagonal, eu provavelmente teria uma força um pouco maior, mas aí ela teria mudado de posição. a força mudou de posição, né? É porque a Sim. força, na verdade, a força está atrelado ao ponto B, numa dada direção, Uhum. não é? Tá bom. Esse aqui não, esse aqui ele mostrou a direção fixa da força, né? Aqui ele Uhum. pergunta não, qual é a menor força aplicada em B, numa dada direção, né? A direção, né? Obrigatoriamente, ela tem que ser perpendicular Sim. a esse braço aqui, né? Entre o ponto D e o ponto B. Sim. Se Tá, você, entendi. se você pegar, por exemplo, essa primeira situação que a gente estava originalmente pensando, vai me dar uma força maior. Uhum. Não vai me dar uma força menor, porque a menor é o que a gente fez no vídeo da porta, né? Sim, Tudo bem? entendi. Tá bom, obrigado. Por nada, eu vou apagar só esse daqui para não confundir depois, né? Para deixar organizado aqui. Deixa eu apagar aqui essa força, né? Porque o que a gente tem é isso daqui. Perfeito, gente? Oi. Professor, na outra página que você fez o exercício, você colocou em Newton metro, só que as medidas estão em milímetros, certo? Não, aqui, por exemplo, Newton milímetro. Aí aqui eu mudei para Newton metro. Vamos ver como que tá na Tá outra, certo. tá? Eu já fui fazendo a compatibilização, né? Aqui tem que mudar, né? Obrigado, isso mesmo. Aqui eu tenho que mudar aqui para a unidade de metro, né? Então aqui vai ficar perfeito. Isso aqui fica 0,375, então isso aqui fica metro. Para sair, né? Porque isso daqui tá Newton metro, né? Uhum. Aqui 375 milímetros, 0,375 metros, e agora sim a força, né, saindo com a unidade aqui compatível com o que a gente definiu anteriormente. Obrigado, é isso mesmo. Perfeito, gente? Podemos ir para a quarta? Obrigado, senhor. Vamos lá, vamos tentar fazer mais um. Então, o quarto exemplo aqui do nosso curso, olha só. Uma força de 200 newton é aplicada no suporte ABC. ABC, como mostrado, como mostra a figura, desculpa, como mostra
a figura. Determine o momento da força sobre A. Então, eu vou agora aqui adicionar a figura. Vamos ver se dá certo. A figura aqui desse exercício. Insert from. Vamos ver qual é. Deixa eu ver qual é o exercício aqui no livro que eu peguei. Três e 19, essa daqui. Vamos, me ajuda. Yes! Ó, aí dá para aumentar bastante. Veja, gente, não dá. Não vai tentar fazer por geometria. Não dá. Vai sofrer. Não tem como. Problema tridimensional, não tem como. Tem que utilizar a definição. Então, ele me pede o quê? Uma força de 200 newton é aplicada no suporte ABC, como mostra a figura. Determine o momento da força sobre A. Olha só. Como é que você vai encontrar esse braço D aqui no espaço? Me conte. Quem é o Mr. M aí que vai descobrir isso daí? Não tem como, gente. Não tem como. Primeiro que a própria figura não me deu isso daí. E no espaço não dá para fazer utilizando lá a situação, né? Força vezes braço. Eu vou ter que buscar aquela lógica da definição. Qual é a definição de momento? É vetor R, né? Vetor F. E o vetor R é o vetor que sai do ponto onde eu quero enxergar a tendência de giro de momento a qualquer ponto da linha de ação da força. Veja, onde é que a força está sendo aplicada? Em C. Eu tenho um sistema de coordenada que me dá as coordenadas do ponto C? Me dá. Então, eu não vou ser bobo. Eu vou justamente, olha, deixa eu tentar pegar aqui. Eu justamente vou pegar, ó, esse vetor posição aqui. Parou. Deixa eu ver se volta aqui. Estava muito bom para ser verdade, né? Mas vamos ver se ele volta. Deixa eu voltar aqui. Esperar ele. Então, eu vou escolher justamente o vetor posição que sai de A e vai até o ponto C. Né? É esse. Por quê? Porque o ponto C, na figura que eu estava apresentando, ele tem, né, as coordenadas em X, em Y, em Z. Né? É o ponto mais tranquilo. Qual vai ser a questão aí? A questão aí é escrever o vetor F em componentes cartesianas, mas também está muito tranquilo. Por quê? Porque da figura a gente vai ver que a gente tem os cossenos diretores já, né, da força. Eu tenho dois ângulos, né? Eu tenho a direção da força em relação ao eixo Z e eu tenho o ângulo da força em relação ao eixo Y. Eu só peço paciência a vocês aí, por conta que estava tão bonitinho, né? Ele transmitindo tão bonitinho, agora do nada ele falhou. Estava muito bom para ser verdade. Deu uma baixada aqui no nível aqui da... Agora foi, ó, tá vendo? Foi a internet. Acabei de notar. A internet deu uma baixada, ó, baixou de novo aqui, mas vamos lá.
Então, o que é que eu estava comentando? Eu estava comentando justamente isso, que o vetor aqui na posição mais fácil é esse daqui, ó. Eu posso escolher qualquer um do ponto onde eu quero analisar para qualquer ponto da linha de ação da força. Eu posso escolher esse. Ou seja, eu vou ter uma linha de ação da força aqui no espaço. Eu posso escolher qualquer vetor posição. O problema é eu ter essas coordenadas para eu definir aqui, ó, todos esses R's daqui. Qual é o vetor posição mais fácil de se estabelecer, né, da figura apresentada, da questão apresentada? É esse daqui. Todos concordam? Estão enxergando a lógica de se aplicar a definição? Então, eu vou deixar justamente, tá, o que a gente vai caracterizar, que é o vetor posição, né, AC, né, de A para C, né, o que a gente vai caracterizar é o AC. Veja que essa força no espaço, ele já me deu as componentes, né? Ou ele já me deu os ângulos, as direções, né? Porque se vocês viram o vídeo do cabo de vassoura que eu fiz hoje, tentando explicar para vocês o vetor de força no espaço, vocês conseguiriam enxergar isso daqui, que essa figura aqui me representa em relação a essa força, né? Essa força, ela tem um ângulo, né, de 30 em relação ao eixo Y e ela tem um ângulo, né, de 60 em relação ao eixo Z, né? Ou seja, essa força ela está contida no plano YZ. Possivelmente, ela não tem componente em X, né? Se você ver aqui, ó, é isso que a gente vai chegar, né, na decomposição dessa força no plano YZ. Então, vamos passar para a próxima página e começar a solução. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem justamente o vetor posição escolhido, que vai ser o vetor AC. Para eu definir o vetor AC, eu preciso das coordenadas do ponto A, que vale 0, menos 50 e 0, para o sistema, né, definido no exercício, e o C, que vale 60, 25 e 0. Ou seja, o vetor AC, ele vale aí 60 menos 75 e 0. Para eu aplicar a definição, eu tenho que encontrar o vetor de força nas componentes cartesianas. Então, nas componentes cartesianas, eu sei que como esse vetor ele está contido no plano YZ, ele só vai ter componente, né, em Y e em Z. Por isso que é 0i menos 173,21 J, ou seja, na direção Y, se você olhar aqui, ó, é você pegar aqui o cosseno de 30 e multiplicar por 200 e apontar a força para baixo na direção contrária ao sentido positivo de Y. Tá? E essa força daqui ela vai estar projetada, né? Cosseno de 60 vezes 200, ela vai estar projetada na direção positiva de Z. Cosseno de 60 vale meio, vezes 200 dá 100. 100 na direção de Z. E se você lembrar, né, da relação entre os cossenos diretores no tridimensional, você vai ver, né, que essa relação a gente também já deu, né, na teoria lá, nos vídeos, que a soma dos cossenos diretores ao quadrado ela vale 1. Né? Então, você tem que somar cosseno de 30 ao quadrado mais cosseno de 60 ao quadrado. Se isso já dá 1, o outro ângulo é 0. Né? O outro ângulo, na verdade, é 90, né? Que é a direção da força em relação a x vale 90 graus, né? Que é cosseno de 90 vale 0. Né? Então, esses dois ângulos aí, 30 e 60, eles já me definem, né? Eles já me dizem que essa força de 200 ela está contida no plano YZ. Então, eu tenho 0i menos 173,21J mais o 100K, como eu acabei de falar. Bem, agora para a gente processar justamente o momento da força em relação a provocado pela força, eu obrigatoriamente aplico a definição. Ele vale quem?
I, JK, né, o produto vetorial. Cuidado, gente, é sempre vetor posição, então 60 menos 75 e 0. E o vetor de força. Se colocar o contrário, vai estar fazendo coisa errada. Que a definição de momento não é vetor força vezes vetor posição, né? É R vetor F. E muda isso, muda a lógica. Não é a definição de momento. Isso daqui vai me dar esse valor aqui. Menos 7.500 e menos 10.392,6 K. E aí eu vou organizar já, tá? Para deixar no IJK. E menos 6.000 J, colocando numa unidade mais bonitinha, né? Menos 7,50 I, menos 6J, menos 10,39 K, isso daqui, Newton-metro. Vocês viram que no problema plano que a gente resolveu, que foi o primeiro, a gente saiu direto no K, né? No tridimensional, não. Eu tenho o vetor com componentes em X, em Y e em Z. Ou seja, essa força me produz, né, na verdade, como ponto A. Né, veja aqui, ó, no problema em si. Né, como o ponto A. Como o ponto A está contido aqui, ó, no eixo Y, né, é como se a gente estivesse enxergando, né, uma tendência de giro projetada nos três eixos. Né? Eu vou ter componente do vetor momento no tridimensional nos três eixos. No plano, não. Na situação plana, onde a gente estava estudando, em relação ao primeiro problema, eu tinha um plano aqui, né, ó, XY, a força estava aqui, e o produto vetorial sempre vai ser em torno de quem? Em torno de Z. Está aqui, ó, ou furando o seu olho, ou entrando na página. Numa situação mais geral tridimensional, né, por isso que nessa situação, quando a gente aplicou a definição no 3D, a resposta sempre saiu, né, o K. Aqui não, nessa situação mais geral, eu tenho um vetor momento com componentes nas três direções. Vamos para mais um exercício. Posso ir para mais um ou querem tirar dúvida em relação a esse? Vou colocar aqui exemplo, enquanto vocês vão pensando aí, eu já vou metendo bronca aqui. Exemplo 5. Então vamos lá. A lança do guindaste. A lança do guindaste é orientada para que a viga DA nesse curso aqui a gente vai entender o que é uma viga, tá? Por enquanto a gente não define, né? Mas é um elemento estrutural que a gente vai estudar para que a viga DA seja paralela ao eixo X. Ponto. No instante mostrado na figura, a tração no cabo AB AB é 13
quilonewtons. Ponto. Determine o momento sobre cada um dos eixos coordenados. Aqui já envolve o que a gente chama de produto misto, né? É o momento em torno de um eixo qualquer. De eixos coordenados exercido pela força em A pelo cabo AB. Então, vou buscar aqui a figura. Deixa eu pegar aqui a figura 335. Deixa eu colocar uma figura aqui. É esse aqui, ó, esse exercício, ó. Tá? Então, a lança do guindaste é orientada para que a viga DA seja paralela ao eixo X, no instante mostrado aqui na figura. Né? No instante mostrado aqui na figura, a tração nesse cabo é de 13 kN. Tá? Determine o momento sobre cada um dos eixos, né? X, Y e Z, coordenados, exercido pela força em A, né? Em A, pelo cabo AB. Veja, o que é que acontece? Esse cabo aqui, ele tem uma tração de 13 kN. Olha só. Então, eu vou precisar de diagrama de corpo livre para isolar a força que o cabo faz em A. Muito cuidado para não colocar, né, informação em cima da figura. E isso não é diagrama de corpo livre, vai confundir você. Veja, eu poderia querer aqui pensar, né, claro, né, que o cabo puxa o ponto A. Aí eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó, uma dada força assim, em cima do cabo. Isso daqui não é diagrama de corpo livre, tá? Você vai se confundir. O que é que eu estou querendo falar com isso? Você tira o cabo, né, ou seja, você corta um pedaço do cabo, tá? Isola ele. Se esse cabo aqui está nessa posição equilibrada, né? Veja, ele está, né, nessa posição esticadinha, ele está equilibrada. Então, esse pedaço daqui também tem que estar esticadinho. E o que provoca ele ficar assim é um esforço interno de tração valendo 13 kN, né? T. Isso daqui a gente vai aprender no curso bastante. Vai voltar a fazer isso bastante vezes. O que é que acontece? Agora eu vou tirar, né, esse cabo do ponto A. Então, eu tenho o ponto A aqui. Né? E aí eu vou querer colocar a ação, né, do cabo no ponto A. Então, eu tenho um pedaço de cabo que está tracionado. Só que para eu juntar, né, aqui está tracionado, para eu juntar o cabo com o ponto, eu preciso, né, para ter essa situação aqui, eu preciso atender o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então, na verdade, não é, para eu atender a lei, o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, eu tenho que ter o quê? Né? Mesma força, né? Mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Está aqui, porque quando eu juntar esse cabo daqui, né, no ponto A, eu enxergo essa estrutura daqui que eu estou vendo. Então, na verdade, muitas vezes você faz o exercício aplicando a força T aqui direto, muito cuidado, porque depois você vai aplicar uma força aqui T no bloquinho. O que é que isso está te mostrando? Que o cabo está sendo comprimido. Não,
Mas isso daqui não é diagrama de corpo livre. Isso daqui é um desenho que você está fazendo em cima aqui, dessa linha aqui que representa o cabo. Na sua cabeça está funcionando, mas pode ser que alguma vez vá te levar a enganar. Achar que esse cabo está comprimido. Uma coisa, cabo não trabalha a compressão, só trabalha a tração. Então, muito cuidado com o que você faz de desenho em cima, né, do processo de análise. É bom você separar e desenhar diagrama de corpo livre. Eu sei que essa força aqui de tração, agindo em A, ela puxa o ponto A. Então, ela está de A para B. Tudo bem? Ela está de A para B. Né? E o que ele quer é justamente o momento que o cabo, né, tracionado, né, representado pela força em A, de 13 kN, me dá em torno de x de y e de z. Não é em torno de um ponto, é em torno de eixo. Obrigatoriamente aí, eu vou precisar aplicar lá o conceito de produto misto, que está lá na teoria, e a gente vai ver agora. Né? Ou seja, projeção de um dado vetor momento numa outra direção. É justamente isso que a gente vai fazer. Primeiro ponto, né, eu preciso escrever a força F como componente cartesiana, porque eu só tenho, por enquanto, o módulo dela. Né? E eu sei que essa força ela está na direção AB. Então, eu preciso do ponto A, né, definido, 3,2 no sistema de coordenada, 4,8 e 0. Preciso do ponto B, que vale 3,2, 0 e 2. E eu preciso, na verdade, agora eu consigo facilmente calcular o meu vetor AB. Então, o meu vetor AB, ele aqui, ele vale 0, menos 4,8 e 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso, na verdade, escrever o F como componente cartesiana, mas o F está no 3D. Tá? E para eu encontrar as projeções de F em X, em Y, em Z, que é escrever F como componentes cartesianas, eu vou calcular aqui, ó, o vetor AB. Porque o vetor AB, que é o vetor unitário na direção AB, e se a força está nessa direção, com isso eu consigo essas projeções. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é calcular o vetor AB. O vetor AB, por definição, é o vetor AB sobre a norma dele. É o vetor AB sobre a norma dele. A norma desse vetor é muito tranquilo, né, calcular. A norma do vetor AB. A norma do vetor AB vai ser raiz quadrada de menos 4,8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso daqui me dá uma norma valendo 5,2. E aí, finalmente, eu consigo calcular o vetor AB, que é o vetor unitário na direção B, que vai valer 0i menos 4,8 dividido por 5,2 j, mais 2 dividido por 5,2 k. Ó, esses valores daqui me representam, não é, os cossenos diretores, não é? Ou seja, eu já tenho as direções unitárias, né, os cossenos diretores associados à direção AB. Então, para eu descobrir as componentes de F em X e em Y em Z, basta multiplicar esse vetor pelo módulo da força. Então, eu tenho aqui, eu só vou colocar AB0, aqui bonitinho já com essas contas dadas, né, menos 0,92 J, mais 0,38K. Se você quiser fazer uma continha, ó, pega esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado, você vai ver que vai ter que dar 1. Né? Isso daí eu já falei em vídeo e tem lá na teoria.
Então, para eu descobrir as componentes de f, basta agora eu multiplicar o módulo dele por esse vetor aí. 0i menos 0,92j mais 0,38 é k. Isso daí me dá um f valendo 0i menos 11,96j mais 494k. Olha só, o que ele está pedindo, né? O que ele está pedindo aqui é justamente o momento em cada um dos eixos. Para eu calcular isso, eu primeiro teria que fazer, né, o momento da força em torno de qualquer ponto associado a cada um dos eixos. Tá? A força eu já escrevi aqui. Né? O vetor posição eu poderia pegar, né, olha, o vetor posição, né, de qualquer ponto do eixo até o ponto A, né, que é o ponto onde eu tenho a ação da força. Por exemplo, qual é o ponto aqui que eu conheço? O ponto 00. Eu poderia sair daqui, ó, né, do ponto 00 e calcular diretamente do zero, porque o zero está no eixo x, no eixo y e no eixo z. Eu sairia daqui até o ponto A e calcularia, né, direto, né, vamos dizer assim, a tendência de giro em torno de um ponto que está associado a cada um dos eixos. Depois, eu teria que projetar esse vetor em x, em y e em z. A projeção desse vetor em x, em y e z seria por produto escalar. Mas só que já esse problema aqui ele é mais simples, por quê? Porque esse ponto aqui ele já está constituído nos três eixos. E quando eu pegar justamente o cálculo desse vetor, ele já vai me dar as próprias projeções. Mas eu poderia, por exemplo, fazer em relação ao eixo x. Vamos fazer em relação ao eixo x, em relação a esse ponto, não fazer direto em relação ao 00, para eu aplicar o que eu quero chamar de produto misto. Por exemplo, o que eu quero fazer agora, né, é a tendência de giro dessa força em relação ao ponto C. Por que eu estou fazendo isso? Porque o ponto C aqui, ele passa, né, pelo eixo x. Tudo bem? Então, e aí eu tenho, como vetor posição, né, eu teria o CA, deixa eu ver que horas são, 0,48, 10h48. Vamos fazer esse exercício somente. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos lá. Qual é a situação que agora a gente vai fazer? A gente vai pegar o ponto. Vamos pegar aqui o ponto C na figura, que vale em x, ele vale 3,2, em y ele vale 0 e em z ele vale 0. Tá? Então, eu tenho aqui que o ponto C ele vale 3,2, em x, em y, 0 e em z, 0. Aqui, ó, 3,2. E o ponto A é 3,2 em x, 4,8 em y e em z, 0. Então, o ponto A, ele vale 3,2, 4,8 e 0. Então, o que eu estou tentando calcular agora é justamente a tendência de giro, né, em relação ao ponto C. E aí eu estou pegando esse vetor posição, que sai de C para A. Então, o vetor que a gente tem que calcular
é esse aqui, não é? É o CA. Então, que é 0, 4,8 e 0. Então, a gente já tem o vetor posição, né? Já temos o vetor posição CA e temos o vetor de força escrito em componentes cartesianas. Então, a gente já tem o 0,48 e 0. Então, vamos lá. Então, esse primeiro momento, eu estou calculando o momento em C, né? Ou seja, a tendência de giro que essa força está me dando em C. Então, eu tenho IJK, não é? O vetor posição, que eu acabei de calcular, 0, 4, 8 e 0. E o vetor de força, que eu escrevi em componentes cartesianas, que é 0, menos 11,96 e 4,94. Isso daqui ele vai me dar, vamos lá, é 4,8 vezes 4,94, 4,8 vezes 4,94. Isso aqui vai me dar 23,71 e aqui 0, né? 2 com 1, aqui 0, 2 com 1. Aí eu venho aqui 1 com 2, 0, né? Ó, isso daqui 0 e isso daqui 0. Me deu 23,71i, né? Esse é o vetor, né? Momento da força em C. Só que ele não quer em relação ao ponto C, ele quer em relação ao eixo X. Então, o que eu preciso fazer é pegar esse vetor de força C e projetar no eixo X. O eixo X, na verdade, vetorialmente, ele é definido porque vetor é o I, não é? 1I, não é? 0J, 0K. Então, veja, eu tenho um momento numa dada direção qualquer, que é isso que eu calculei, não é? Ou seja, associado ao ponto C, que contém, né, que está contido no eixo X, e eu quero agora projetar esse momento na direção X. Quando eu falo em projeção, eu falo em produto escalar. Na verdade, isso daqui está embutido o quê? O produto misto, não é? Então, aqui, olha, eu tenho 23,71 i, 0J, 0K, escalar, né? Escalar esse valor aqui de 1i, né? I, J, K. Isso daqui vai me dar, né, esse valor aqui projetado, né? Ou seja, o momento né, projetado dessa força no eixo X vale 23,71. Se você fizer, né, para os outros eixos, seguindo essa mesma lógica, né, na verdade, os outros eixos, eu vou ter só ponto aqui, né, definido o zero, né? Ó. No caso, se você fizesse com zero, eu não quis fazer só para você ver essa outra situação. Se você fizer com zero, na verdade, você vai pegar a resposta direto, né, para x, para y e para z. Né? Ou seja, pegando esse vetor posição aqui, ó, saindo de 0 até A, o vetor que você já calcular, ele vai te dar, não é, na verdade, as componentes diretas da projeção, né? Porque depois você vai ter que só multiplicar pelo produto escalar, não é, que é 1, 0, 0, depois 0, 1, 0, né, que é I, né, valendo 0 na direção Y, J valendo 1 e 0, e na direção Z, 0, 0, 1. Tá? Então, se você fizer isso, você vai encontrar esses valores aqui. Ó. Você vai encontrar esses valores aqui.
na direção, né, K vai valer, deixa eu ver, na direção X a gente já calculou, na direção Y vai ser o momento em Y, vai valer 15,81. Isso aqui Newton-metro, né? Newton-metro, Newton-metro. E na direção Z, né? O momento projetado na direção Z vai dar menos 38,27. Qual é a unidade? É quilonewton, né? Tá, quilonewton-metro, aqui quilonewton-metro e aqui quilonewton-metro. Deixa eu ver só se todas as unidades eu defini aqui. Né? Aqui eu não coloquei unidade, aqui quilonewton certinho, tá, gente? Perfeito. Na verdade, a gente teria que fazer mais um exercício. A gente começa o próximo momento síncrono fazendo esse outro exercício, mas só lembrando a vocês, deixa eu tirar aqui, só lembrando a vocês que próxima semana a gente já entra em outro conjunto de conteúdo, mas que ainda vai tangenciar esses conceitos-chave. Na verdade, a gente, com o conteúdo da próxima semana, vai trabalhar um outro, né, que a gente definiu como chave, que foi equilíbrio, e de alguma forma a gente não desenvolveu nenhum exercício sobre equilíbrio, mas na próxima semana sim a gente vai desenvolver, tá, práticas relacionadas a equilíbrio. Na verdade, o exercício que faltou aqui foi exercício sobre... Deixa eu parar aqui o espelhamento. Foi exercício sobre binário, né, que eu não fiz ainda. Tudo bem, gente? Então, vocês têm bastante coisa para fazer, vocês têm que ficar ligado em relação aos questionários, né? Os questionários devem ser respondidos de forma individual e já comecem a trabalhar de forma colaborativa em relação aos exercícios. No canal lá tem bastante exercício também, que eu desenvolvi em outros quadrimestres, mas não adianta. Né? Você tem que praticar, você tem que interagir comigo, são conceitos muitas vezes abstratos. Se não estudar, por exemplo, eu já vi no Moodle que teve aluno que não entrou ainda na plataforma do Moodle. Se vocês não interagirem comigo, se a gente não se ajudar, fica bastante complicado. Né? Muitas vezes esses exercícios acabam assustando, mas não adianta eu passar exercício muito direto, né, com aplicação direta da definição, e a lista de exercícios ser impossível. A gente já tem que começar a treinar vocês nessa lógica. Tudo bem, gente? Perfeito? Eu vou parar aqui a gravação. E aí a gente se encontra no próximo, né, momento síncrono, e aí a gente fica aí, para quem quiser tirar alguma duvidazinha ainda, a gente tem um tempinho, tá? Só vou salvar aqui para não fazer besteira.